Shalom Vrahá, paz e bênção. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez trazendo uma palavra para o empoderamento da sua alma, o engrandecimento do nosso Deus através da sua vida. E peço para você que, se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sino de notificações. Se esse vídeo for relevante para você, além de você compartilhar, deixe o seu like, ok? Shalom Vrahá. E se o vídeo se tornar um pouquinho entediante, acione o cursor e vá até o final, porque Deus às vezes não quer falar com você no início, nem no meio. Quer falar com você às vezes no final. Shalom Vrahá. Beleza? Bom, queridos, ainda falando sobre o Salmo 91, porque a palavra de Deus, como as suas misericórdias, se renovam a cada manhã. Vistos que as misericórdias desse Deus tão maravilhoso são a causa de nós não sermos destruídos. Eles se renovam toda manhã, dando a cada um de nós a oportunidade de mudar de liderança. E, na verdade, é isso que o salmista diz no Salmo 23, que eu escolho Adonai para ser o meu pastor. Ele não escolhe ser dirigido pelo seu desejo, ele não escolhe ser dirigido pelo seu orgulho, pelo seu conhecimento, mas ele escolhe ser guiado, direcionado pelo Criador dos céus e da terra. Isso não é para qualquer um. Pega a visão. Mas o interessante é que, como a palavra de Deus se renova todas as manhãs, o que é que eu quero trazer na palavra deste dia para você? É que quando nós estamos lendo a palavra de Deus e lemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi está dizendo que Deus será o seu pastor hoje, amanhã e sempre. Sabe por quê? Porque ele sabe que todos os dias ele necessitará de um agir do seu pastor. Ele precisará ser guiado pelo seu pastor. Ele precisará ser direcionado por seu pastor. Que as necessidades e as dificuldades da vida nos alcançam, vez outras, de maneira muito abrupta, e se não tivermos alguém que nos direcione, nos perderemos. O interessante é que a palavra roe, que é a palavra pastor, se nós colocássemos uma outra letra no meio dela, uma letra Aleph, ela estaria para a palavra ver. O interessante é que o pastor ele tem essa visão ampliada. Ele prevê a necessidade das suas ovelhas. E por ele prever, ele provê os suprimentos para as suas ovelhas. Pegou a visão? Ou seja, quando Davi está dizendo, o Senhor Adonai, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, de Abraham, de Isaac e Jacob, é o meu pastor. Ele está dizendo, eu confio na liderança dele. Ele está conclamando, ele está anunciando, ele está bradando aos quatro cantos da terra que ele confia em Deus, porque Deus, além dele prever, ele provê. Eu sei que as palavras são as mesmas dentro da questão hebraica, mas olha que interessante, o Eterno olha para nós e vê nossas necessidades. E eu não sei qual é a sua. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a sede que você está sentindo, qual é o seu grau. Eu não sei qual é a fome que você está vivendo. Seja às vezes fome material, fome emocional, de afeto, fome espiritual. Eu não sei qual é o lance que está acontecendo na sua vida, mas o Eterno já viu essas situações. Ele sabe o quanto você sofre. Ele sabe quantas lágrimas caem do seu rosto. Ele sabe quantas horas, minutos, segundos e milésimos de segundo que você passa sem pregar o olho. Ele conhece o teu cansaço. Ele sabe da tua fadiga. Ele sabe daquilo que te oprime, daquilo que te sufoca, daquilo que faz com que você pense em abandonar o barco, de mergulhar nas águas e, entre aspas, me perdoe a expressão, e que se dane. Ele sabe das suas lutas.
O quanto é difícil você estar passando por esse problema conjugal, por esse problema de vício. Ele já viu que você passaria por tudo isso. Ele já tinha previsto que todas essas situações te alcançaria, que te machucaria, mas que não te levaria à morte. Mesmo que para muitos o desejo de morrer seja muito forte, alguns até atentam contra a sua vida. Ele sabe dessa luta que você passa com os seus filhos, por conta desses vícios desgraçados, por conta dessa manifestação demoníaca que o mundo está trazendo à mente das pessoas, desviando-as do caminho. Ela sabe, ou melhor, Deus sabe, o quanto você, menina, o quanto você, menino, o quanto você, homem e mulher, dobra os seus joelhos e as poucas palavras que te saem à boca para você não é suficiente para expressar aquilo que você está sentindo diante de Deus. Mas mesmo que você não seja capaz de expressar, Ele é capaz de sentir. Sabe por quê? Porque Ele já tinha previsto tudo isso que aconteceria na sua vida. E pasmem, você nasceu para que isso acontecesse. Você nasceu para que essas coisas te alcançassem. Mas essas coisas te alcançam não para te destruir. Não é para acabar com a sua raça, para destruir a sua fé. Não, é a oportunidade que Deus quer de se manifestar na tua vida se você der espaço para que isto aconteça. Às vezes você está em um quadro depressivo terrível. Talvez a tua família está te sugando, te sufocando, não reconhecendo o seu valor, não reconhecendo o seu trabalho, não reconhecendo o que você faz. Isso está te corroendo por dentro, mas Deus previu isto. As barreiras que nós criamos foi prevista por Deus. Essas incredulidades que nós geramos e construímos um muro em nossa volta para nos separar dele, foi prevista por Deus. Essa doença que para o médico ela disse, olha, não tem jeito, é uma doença mortal, ninguém nunca... raras são as exceções das pessoas que foram curadas de tal enfermidade. Talvez o teu leito, esse leito de dor, de choro, de sofrimento, não tenha sido previsto por você, mas Deus já tinha previsto. E tudo isso, volto a repetir, para que eu e você possamos abrir a oportunidade dele se manifestar como nosso pastor. E quando ele manifesta-se como pastor, já que ele previu isso, ele, nessa previsão, já preparou de antemão todas as provisões para suprimento de nossas necessidades. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está declarando, olha, não importa o que me aconteça, nada me faltará. Quando Davi disse, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, não importa o que queira o mundo tentar me derrubar. Não importa quais são as investidas do mundo para tentar me destruir. Proteção não me faltará. Porque Ele é o meu pastor. E como Ele é o meu pastor, Ele tem o melhor para mim. O Senhor não é só o meu pastor nos momentos críticos, nos momentos de desafios. Ele é o meu pastor em todos os momentos. Quando eu preciso de alegria, Ele promove, Ele providencia a alegria. Quando eu preciso de saúde, Ele é a minha cura. Quando eu preciso de remédio, Ele é a minha substância. Quando eu preciso de força, Ele me fortalece. Quando eu preciso de amparo, Ele me sustenta. Quando eu preciso lutar contra um inimigo maior do que eu, Ele luta comigo. Quando eu preciso de vitória, Ele me garante a vitória. Mesmo que nessas batalhas, vez outra, saíamos feridos. E essas feridas que nos marcam,
Essas feridas que quando nós olhamos para os nossos corpos, inclusive eu tenho uma bem aqui, não sei se dá para ver, eu tenho uma marca aqui. Isso aqui me lembra um acontecimento na minha infância. Então, quando você olhar para a sua vida, que o mundo pareça estar desabando sobre você, Ele é a tua proteção. As marcas que Ele te deixar são provas que Ele nunca te abandonou. Eu estou passando por um período muito complicado para mim. E às vezes eu olho para os quatro cantos da terra e me pergunto, meu Deus, parece que quanto mais eu tento sair desse lamaçal, mais eu me afundo nele. Às vezes eu olho para o dia lindo, mas eu não vejo às vezes beleza nesse dia. Às vezes eu acordo totalmente indisposto, tenho que ir trabalhar porque a minha família precisa, não porque eu sinta prazer naquilo. E às vezes percebo, sentindo-me, que parece que Deus me abandonou. Que parece que Ele não ouve as minhas orações. Sabe o que é que você levantar de manhã, olhar para os quatro cantos da terra, sem vontade de fazer nada e pensar, meu Deus, me abandonastes? Por que eu estou desta forma? Porque eu me encontro cheio dessas problemáticas e parece que nada acontece. É em momentos como esse que eu abro a Bíblia e encontro o texto que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E realmente, quando eu preciso de paciência, eu tenho. Quando eu preciso suprir uma necessidade emergencial, Ele provê. Quando eu preciso resolver uma situação, Ele coloca pessoas para me ajudar. Por quê? Simples. Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Isso está me marcando. Isso está deixando marcas profundas na minha vida. Porque eu nunca me senti tão abandonado por Deus. Mas nunca me senti tão respondido nos momentos mais críticos da minha vida por esse pastor supremo. Mas esse sentimento parece que não muda. Quando na verdade não é os meus sentimentos que estão mudando. É a minha percepção da vida. É a minha percepção de Deus que está mudando. Eu não preciso sentir Deus para que Ele atue na minha vida. Eu preciso crer. Eu preciso continuar na pegada. Eu preciso continuar sendo fiel, dedicado. Eu só preciso continuar na liderança dele. Se ele manda eu ir para a direita, independente do que tenha na direita, eu tenho que permanecer na direita. Porque eu sei que os vales da sombra da morte sempre nos pega de surpresa. Mas a sua vara e o seu bordão me consola. Porque eu sei que existe uma proteção e eu sei que existe uma providência. Eu sei que Deus previu tudo isso que está acontecendo conosco. E é por isso que Ele já providenciou a solução para todo tipo de problema antes deles acontecessem. Está relevante para você? Faz sentido? Então, like, compartilha, se inscreva e acione o sino de notificação. E para mim terminar, eu preciso aqui destacar algumas coisas. Primeiro, quem é o meu pastor? O meu pastor não pode ser o que eu penso, o que eu acho, os meus desejos, meu orgulho. Não. Quem é o meu pastor? Primeiro, meu pastor é o Criador dos céus e da terra. O que é que ele está dizendo com isso? Que Ele é todo poderoso e Ele faz o que Ele quer, quando quer, na hora que Ele quer. Porém, como pastor, Ele tem a responsabilidade com as suas ovelhas. Então esse é o segundo ponto. Se Deus é o Criador e pode tudo,
e ele é o nosso pastor, então ele tem responsabilidade com as suas ovelhas. Então tem aqui o terceiro ponto. Eu não posso dizer que sou ovelha. Eu tenho que ser ovelha. Dizer que é ovelha é uma coisa. Ser ovelha é outra. Eu lembro que nos Salmos 40 diz assim: esperei com paciência pelo pastor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem um vídeo meu falando sobre isso aí. Então, o terceiro ponto é: eu não posso dizer que sou ovelha. Eu tenho que ser ovelha. E para ser ovelha, eu tenho que obedecer. Eu tenho que me submeter. Eu tenho que estar fazendo aquilo que agrada ao meu pastor. E em quarto lugar, como ele é todo-poderoso, como ele é pastor e por isso tem responsabilidade. E terceiro, eu tenho que ser a sua ovelha. Quarto, por ele ser meu pastor, por ele ser o Criador dos céus e da terra, e por eu ser sua ovelha, a responsabilidade de pastor é: nada me faltará. E aqui, nada me faltará não é no sentido negativo, como algumas pessoas da igreja às vezes até afirmam: ó, não falta problema, não falta isso, não falta aquilo. Não, aqui é no sentido positivo. É que quando os problemas e a adversidade vir, nós como ovelhas não temos uma visão plena da situação que nos cerca, mas o pastor tem. E é por isso que não vai demorar o resultado da tua oração. Não vai demorar essa situação familiar ser resolvida. Não vai demorar esse problema na justiça ser resolvido. Mas independente de ser ou não resolvido, o Senhor é meu pastor. Nada nos faltará. Like, compartilhe, se inscreva. Shalom Vrahá. Fui.